Opa, professor Felipe Fontoura, e hoje nessa aula nós iremos falar um pouquinho sobre o Canvas e o que é esse tal de Canvas. Bom, um Canvas é uma folha de papel dividida em diversos segmentos com o objetivo de comunicar rapidamente uma estratégia de negócio, tá certo? Então essa é a minha definição que eu dou para o Canvas. Claro, existe N outras definições, definições de especialistas, definições de gurus, de acadêmicos, mas enfim, o mais importante aqui é você lembrar que o Canvas é simplesmente, ok, uma folha de papel em que você divide ela em vários segmentos e dependendo do Canvas que você estiver trabalhando ou da estratégia que você estiver implementando, o objetivo dele é comunicar rapidamente. E por que você precisa comunicar ou pensar de uma forma rápida? Pelo simples fato que as coisas mudam muito rápido atualmente. Enquanto que hoje está nascendo um novo negócio, amanhã nasce outro e nasce outro. E se você viu as minhas primeiras aulas, você deve já ter percebido, principalmente com as reformas aí que o governo está já fazendo e até o mundo está fazendo, por exemplo, na Espanha, a reforma trabalhista já está há 5 anos já em andamento. Então, o mundo precisa mudar, as empresas precisam mudar e para que você consiga criar estratégias rápidas e mudar junto com o mundo, você precisa também de uma ferramenta que seja rápida. Ok? E se você lembra do que eu disse também nessas aulas sobre emprego, o modelo de emprego atual ele vai morrer da forma que você conhece, que é aquelas empresas gigantes, aquelas empresas grandes que tinham, sei lá, 20 mil funcionários, igual eu, quando eu trabalhava lá na empresa de aeronáutica, tinha 20 mil funcionários somente naquela unidade. Esse modelo de empresa está realmente acabando porque é muito custoso você manter isso, é milhões e milhões de dólares aí de folha de pagamento e a tendência de se terceirizar, principalmente as atividades que não é do negócio da empresa, é altíssimo. Então, dependendo do modelo que você estiver trabalhando, como por exemplo freelance, você pode se beneficiar muito disso. E se você não gosta desse modelo, ou não quer trabalhar, ou enfim, não é a sua praia, você prefere estar trabalhando realmente dentro de uma empresa, como carteira assinada e tudo mais, você precisa criar uma mentalidade de cliente e fornecedor, em que você recebe requisições, né, de vários clientes. Esse cliente pode ser seu chefe, pode ser outra área, pode ser outra seção, pode ser realmente o cliente da empresa e a qual você é o fornecedor de serviço dele. Então, quanto mais você tiver essa visão focada, quanto mais você tiver essa visão, é, 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 como eu quero dizer, de negócio mesmo, você sendo um negócio que precisa gerar resultados para você, para sua família e também para quem paga o seu salário, os seus rendimentos, nunca você vai ficar sem trabalho. É esse o meu segredo, é dessa forma que eu vejo as coisas, porque realmente, se você está lá demandando um certo investimento para de quem está te pagando, o que vai acontecer? Se você não retornar esse investimento para a pessoa que lhe paga vai se questionar a todo momento. Então lembra, nas aulas passadas, você precisa fazer uma venda racional, né? Ou né, naquele funil lá, funil não, desculpa, naquele diagrama que eu estava falando lá do João, empresário, tudo mais. Legal? Então, a maravilha do Canvas é essa, que com uma folha de papel, post-its e um lápis, caneta, qualquer coisa que for, coisa simples, nada de ficar comprando de coisa de marca, coisa barata, você pode até pegar um guardanapo, desenhar, ok, numa folha mesmo de papel A4, você desenha, faz do jeito que tiver, tira a ideia da sua cabeça e coloca no Canvas. E esse mecanismo vai te ajudar muito a ver o todo, a ver todas as nuances do jogo e executar uma estratégia. Claro que, por exemplo, uma empresa não fica só no Canvas, porque o Canvas ainda não tem alguns detalhes. Como você também não vai ficar só no Canvas, mas o Canvas é a partida, é o início zero. À medida que você vai refinando a sua estratégia, você vai detalhando melhor ela. Mas enfim, vamos aqui começar a conhecer. O Canvas, eu descobri o Canvas através desses dois livros maravilhosos, Business Model Generation, Value Proposition Design. São livros para empreendedores, então se você, sei lá, ó, não quero ser empreendedor, quero ser funcionário e tudo mais, você pode até ler. Eu recomendo, talvez, pelo menos você passar na livraria, dar uma folhada nele, que ele vai fazer com que você entenda essas nuances de um negócio. Agora, se você quer ser um empreendedor, quer ser um freelance, quer ser talvez até uma pessoa aí que esteja lançando um produto,
a leitura é obrigatória. Não tem como ficar sem ler esse livro, ok? Esses livros. E aqui está um exemplo que eu retirei do próprio livro, Business Model Generation, que aqui fala, por exemplo, de um modelo de negócio em que essa empresa iria vender, né, vender shows para algumas audiências. É como se ele tivesse uma banda lá anônima, ainda anônima no sentido de não ter um grande público, e ele iria fornecer uma plataforma para que essa banda se destacasse e ela pudesse criar fãs. Então aqui tá até um canvas bonito, tá? Porque na verdade o canvas de verdade é coisas desse tipo aqui. Eu tirei essa foto da internet, colei aqui porque realmente é uma foto interessante e mostra toda a estratégia. Então você pode imprimir, por exemplo, numa folha A3, numa folha grande, ou então na folha A4, se é isso que você tem agora. Lembra sempre, eu gosto sempre de utilizar a estratégia que é o quê? Usa o que você tem agora. O importante é você começar. Se você começar a pensar muito, tô pensando aqui na morte da bezerra, fica morcegando. Não adianta, o mundo vai passar, a oportunidade vai passar e você vai ficar mais uma vez chupando o dedo, como você já ficou talvez todo esse tempo. Então esse curso realmente que eu estou montando é para te tirar do lugar, fazer com que você alavanque. Porque uma vez que você alavanca, uma vez que você sai e vai criando as suas estratégias, vai trabalhando, as coisas vão acontecendo naturalmente. Foi assim para mim, é assim para outras pessoas e vai ser assim para você se não aconteceu ainda. Legal? Então aqui tá algumas fotos de alguns canvas aí que o pessoal normalmente faz. Então, o que, que você vai fazer, inclusive? Um canvas, ele não precisa ser uma coisa estática, um canvas tem vida. Então, você não precisa ficar ali investindo trocentas mil horas, ou então ficar lá queimando seus neurônios, achando que aquele canvas ali você vai ter que criar o canvas perfeito. Não. Você vai pensar o canvas como se fosse estratégias, como se fosse versões de software, versões de programa, em que você vai criando várias versões, ok? Que são versões melhoradas da anterior, até você achar um canvas que funcione bem para você, ok? Não significa que você vai, por exemplo, ficar mudando toda vez, toda hora de área. Por exemplo, eu sou da área do web design. Vou continuar usando esse exemplo mesmo, tá? Sou da área de web design, sou programador web, e-commerce, tudo mais, aquele exemplo que eu já dei. E hoje eu estou percebendo que essa área de montar e-commerce utilizando somente o website, que a pessoa abre lá no computador, não é uma alternativa muito legal, porque está sendo uma experiência ruim para os clientes dos meus clientes. E agora eu vou pensar em criar uma loja virtual que funcione exclusivamente no telefone celular, que inclusive dê benefícios exclusivos. O meu cliente pode fazer promoções exclusivas para essas pessoas para atrair mais atenção delas e ele fechar mais venda. Isso poderia ser, por exemplo, um segundo canvas, uma versão melhorada da versão 0. Por quê? Porque aquela versão, o mundo já mudou, as coisas já começaram a acontecer, não é só você, não é só eu que temos ideia a todo momento, N outras pessoas têm ideias também, e lembra, a tecnologia hoje ficou, no bom sentido, banalizada. Todo mundo tem acesso. Você vai lá, compra um notebook em 12 vezes, ou então usa até o computador lá da Lan House que tem perto do seu trabalho e já começa a criar coisas com tecnologia open source. Você não precisa pagar nada. Você usa, por exemplo, um PHP, você não precisa pagar nada. Você usa WordPress, não precisa pagar nada. O seu custo é muito reduzido. Você vai pagar lá, por exemplo, igual eu pago, $5 para um servidor para hospedar o meu site. Então você já começa a conseguir criar. Então, como você tem essa possibilidade, outros 18 milhões de programadores também têm essa mesma possibilidade. Ok? Então, o que, que vai te diferenciar do restante? A diferença é a execução. Porque tem muita gente que só fica pensando, pensando, pensando e nunca executa. E por incrível que pareça, a ideia não vale quase nada perto da execução, porque a execução tem um abismo ali que muita gente acaba caindo, muita gente acaba não fazendo, muita gente acaba perdendo o foco, inclusive. Bacana? Então você vai testar vários canvas até, ok? Até dar certo. E essa palavrinha que eu coloquei de uma forma estratégica, que é até dar certo, ela tá aí de uma forma muito maldosa, no bom sentido, porque você vai testar, você vai ir refinando a sua estratégia até ela dar certo,
ok? E o ponto de chegada seu, você que vai definir. Por exemplo, até dar certo para você, de repente pode ser um faturamento X, pode ser um salário Y, pode ser N clientes, pode ser você ter de repente a sua liberdade financeira, liberdade geográfica. Então, esse dar certo você também vai pensar inicialmente. Para mim, por exemplo, o meu foco é sempre foi qualidade de vida com liberdade. Então, nunca gostei muito, isso é uma característica minha. De repente, você pode ter uma outra característica e eu respeito, ok? Porque você também respeita a minha. Então, assim, a minha característica é mais de ter liberdade, ok? Então, primeiro liberdade e depois ganhos financeiros. Tem gente que talvez pode inverter isso. Então, eu prefiro mais segurança de estar ali com a minha carteira assinada, tudo direitinho, e depois faturamento, ou então faturamento, não importa. O que você precisa focar é nessa palavra até, porque lembra da definição que eu dei de fracasso? Você vai fazer alguma coisa até dar certo, tá bom? Você não vai desistir, você vai fazer até acontecer. E o que eu já disse para você, feito é melhor que perfeito. Você não vai ficar aí pensando, tentando fazer a coisa perfeita, imprimir o seu canvas na melhor gramatura possível, imprimir num pôster, pregar o negócio na parede. Não, você não vai fazer isso. Você vai agora mesmo. Não tenho nem impressora. Ótimo, você vai pegar uma folha. Não tenho nem folha. Tudo bem, você vai pegar o papel de pão da padaria que você comprou, o pãozinho hoje, vai rabiscar lá com um lápis e o que você vai fazer? Você vai começar já a escrever, porque você vai começar a seguir as aulas. Bacana? Então, uma coisa que você precisa aqui ficar atento sempre, né, no resultado e no tempo, que você não pode esperar, as coisas não podem esperar acontecer. Por quê? Porque você vai começar a ter resultados antes. Como assim? Vamos imaginar uma curva que você tem agora essa curva é diferente da exponencial, essa curva é logarítmica, e se você perceber as primeiras etapas delas, eu dividi novamente o tempo em partes iguais, mas as primeiras etapas, elas trazem um grande salto de resultado, ok? Para um período de tempo, um período de tempo bastante curto. Então o que você vai fazer? Você já vai começar a experimentar esses primeiros resultados, porque os últimos resultados que é aquele último ponto lá da curva, você percebe, por exemplo, que o resultado, o salto de resultado, ele é pequeno comparado ao primeiro. Então, a primeiro ponto ali, a primeira bolinha, você começa a perceber que o salto de resultado é gigante. Da segunda é maior, né? Quer dizer, é um pouco menor. Na terceira, um pouquinho ela vai diminuindo. Então, se você pensar que o último ponto lá da pontinha é o 100%, que é o perfeito que você precisa atingir, olha só a quantidade de tempo que você precisou fazer alguma coisa para que o seu resultado acontecesse. Então, a minha sugestão é, primeiro, comece a executar a partir de hoje, que esses primeiros resultados vão ser os seus melhores resultados, inclusive. Então, se você de repente está pensando em mudar de emprego, mudar de área para a área de TI, eu estou pensando na área de machine learning, inteligência artificial. Beleza, o negócio é um treco baita complexo, que talvez você precise fazer cursos específicos. Enquanto isso não chega ainda, que tal você experimentar uma área um pouco menos badalada? Vamos dizer assim, uma área um pouco mais comum da TI. Com isso você já sai na frente, você já consegue fazer as coisas acontecer, tá certo? Então você consegue perceber que, olha só, por períodos de tempo igual, você nos primeiros resultados você já começa a ter realmente um resultado. E esse resultado, o que ele vai fazer com você? Ele vai fazer um reforço positivo na sua mente. A sua mente vai pensar o quê? Vale a pena todo esse esforço, vale a pena eu trabalhar, porque esse resultado ele é recompensador. Então pense que você vai começar a fazer um curso, você vai começar a fazer alguma coisa e só daqui a 2 anos você vai ter o seu primeiro resultado. Talvez como acontece, por exemplo, na faculdade. Só daqui a 2 anos eu vou conseguir meu primeiro emprego. Desanima, é difícil. Então agora imagina o contrário. Imagina que você vai aprender fazendo. Você vai começar a executar, vai começar a colocar em execução o seu plano à medida que você aprende. Claro que o seu aprendizado vai estar um pouquinho antes que a sua execução. E é por isso que eu acho interessante você estudar e seguir pelo meu método, pelo esse método que eu estou propondo para você. Por quê? Porque é um método que vai te colocar numa linha. E você não precisa experimentar e estudar todo o método
fazer um negócio gigante para depois começar a trabalhar. Não, esse método ele vai traçando para você, vai asfaltando a sua estrada. Então eu tô lá na frente lá com facão, com motosserra, eu sei que não é muito ecológico esse exemplo, mas com facão, motosserra, limpando lá a capoeira para você, desbastando todo o mato, e eu tô asfaltando a estrada para você lá na frente para que você possa vir seguindo tranquilamente no asfalto bem alinhado, no asfalto bem tranquilo, uma coisa bem tranquila, ok? Por quê? Porque esse é o valor que eu tô vendendo para você. Aliás, foi esse o valor que você comprou quando você comprou esse curso, falando em valor percebido. Bacana? Então vamos lá. Primeiro, então, focar nesses primeiros resultados. Por quê? Porque à medida que esses primeiros resultados vão acontecendo, você pode alinhar a sua estratégia. Vamos imaginar essa estratégia como se fosse uma estratégia para ir até a Lua, por exemplo. Então você está nesse foguete, você tem uma trajetória para ir até a Lua e você vai entrar no foguete. Você é astronauta e você pegou lá no controle do foguete, ok? Então o foguete partiu, ok? Você saiu da Terra, está em direção à Lua, só que o foguete de repente deu uma pequena inclinação, sei lá, 10 graus para cima. O que você vai fazer? Você vai automaticamente corrigir essa rota. E essa correção de rota é a versão do Canvas, ok? Ou seja, você vai começar a pensar como que você consegue corrigir aquela rota de modo que você consiga conquistar o seu desejo, ter o seu resultado. Lembra? O resultado pode ser salário, qualidade de vida, faturamento, pouco importa, ok? Mas a sua lua, né? O seu astro que você precisa chegar, o seu grande objetivo é o seu resultado. E o Canvas é essa trajetória, o foguete. Então, o foguete saiu de novo. O que você vai fazer? Você vai alinhar novamente até que você chega no seu destino. E no final das contas, você vai olhar para trás, você viu que você fez uma trajetória que não foi uma trajetória retilínea, você fez uma trajetória ali meio curva, uma trajetória bagunçada, mas não importa, você chegou no seu resultado. Só que é aí que mora o perigo, aí que a maioria das pessoas não pensam. Porque quando você não tem uma estratégia, quando você não tem um foco, quando você não tem um objetivo muito claro na sua mente, no primeiro desvio você não vai perceber. Por quê? Porque você não sabe nem aonde que você vai chegar. Você não sabe que você quer ir à Lua, por exemplo. Você saiu com o foguete para dar uma volta por aí e daqui a pouco você se perdeu. E é isso que está acontecendo com você nesse momento. Você se perdeu. Você não tem muito claro o objetivo. E novamente é isso que o Canvas faz. Eu estou falando muito do Canvas para que você possa, de fato, entender e colocar na sua mente o quanto essa ferramenta é importante. Ela é importante, por exemplo, eu uso o Canvas a todo momento para duas coisas. Para montar os meus negócios, eu tenho um negócio, uma empresa de software, e montar os meus cursos. Eu tenho um Canvas para cada curso. Por quê? Porque aquilo vai colocar eu no eixo, vai me colocar no foco, vai fazer com que eu consiga entregar exatamente aquela estratégia. E de repente, se aquela estratégia não for boa, eu mudo a estratégia, não tem problema. Nada, você não tem obrigação nenhuma de seguir alguma coisa engessada. Ok? Então você precisa se dar essa liberdade até para você conseguir ser um pouco mais criativo, conseguir se soltar mais. Tudo bem? Então vamos lá. O Canvas do nosso curso irá permitir com que você crie a sua primeira estratégia, visualize o todo e evolua nessa carreira com foco. Essa é a palavra da vez. Foco. Você precisa ter um único ponto na sua mente. Você precisa ser tarado por foco. Porque senão o que vai acontecer? Você vai se desviar. Você vai ser o foguetinho que vai inclinar 10 graus, você não vai nem perceber e daqui a pouco você está lá em Marte. Você não queria ir para Marte, você queria ir para a Lua. Ou pior, você começou a pegar uma trajetória, seu combustível acabou, seu dinheiro acabou, seu tempo acabou, tudo acabou e o que vai acontecer? Você perdeu todo esse tempo da sua vida. E tempo é uma velinha. Pensa que tempo é uma vela acesa. O seu tempo, a sua vela está acesa agora e ela tem um tempo para terminar. Tudo bem? Eu não sei quando vai terminar minha vela, você não sabe quando vai terminar sua vela, mas é claro que essa vela uma hora vai se apagar, uma hora vai acabar a quantidade de material que tem para queimar dessa vela. Então, matar a tempo é matar a si mesmo. Tudo bem? Então, foco nisso. Ah, mas saiu uma nova tecnologia, um novo conhecimento que eu achei bacana. Ótimo, tá alinhado a sua estratégia, tá alinhado ao seu canvas, então você vai dar uma olhada, né? Você vai dar uma pincelada naquilo lá.
Tá alinhado? Vai me ajudar? Vai. Então vou começar a colocar esforço lá. Não vai me ajudar? Você coloca na gaveta das coisas legais para você ver um dia. Não tem problema. Anota lá. Ver um dia isso daqui. E coloca na sua gavetinha e tranca. Isso daí não olha mais para você criar um alívio cognitivo, tirar da sua mente. Legal? Então, vamos agora criar o seu Canvas.